Olá amigos, boa tarde, estamos começando mais uma live nossa, a live da Sagrada Família. E Deus é bom em todo tempo, né? Deus ele está sempre se manifestando, sempre se revelando e se mostrando em nosso favor. Deus é um Deus que opera, um Deus que realiza sinais e prodígios, e Deus ele quer operar de uma forma especial na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que o invocarem. A Prisciane já está com a gente, a Kelly, a Paula de Almeida, a Prisciane Souza está aqui também, tá bom? As pessoas estão entrando já na live para estar acompanhando e nós vamos sempre, a Bíblia fala, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. E o que acaba acontecendo? Toda vez que nós decidimos nos aproximar do Senhor, Deus ele se aproxima de nós para realizar sinais, prodígios e maravilhas. A Paula de Almeida também está com a gente, a Vanessa Carvalho, a Maria Catão está com a gente, a Maricela Vital, Maricélia Vital está conosco, é um prazer ter todos vocês aqui, a família Vital, um abraço para todos, viu? Deus abençoe. Irmã Maria Catão também, então vamos lá. Na live anterior, nós estávamos falando do exemplo a ser seguido. Nós vimos o caso de um homem chamado Ezequias, que a Bíblia declara sobre ele um homem temente a Deus. A irmã Neide aí também, um abraço, irmã Neide, um abraço no seu Davi, tá bom? E no Henrique também, fala que eu tô com saudade do Henrique, tá bom? E o que acontece? O Ezequias, ele era um homem que ele não teve um bom exemplo dentro de casa. Esse relato bíblico da história do Ezequias se encontra em 2 Crônicas 26 e 2 Crônicas 29. Então o que acontece? Infelizmente ele não teve o exemplo dentro de casa e ele teve que se apegar ao exemplo de um antepassado dele, o rei Davi. Elizabeth Meneghetti, a dona Clarice está aqui, a Lourdes de Souza, estão todos aqui conosco. Então o que aconteceu? O Ezequias ele teve que olhar para o Davi. E nós vimos um pouquinho do que Acais fez, e eu fiz o seguinte comentário, que todo mundo tem a chance de reinar. Todas as pessoas têm a chance de fazer a diferença, têm a chance de fazer a obra que Deus quer que nós façamos. Só que o pai do Ezequias, o que ele acabou fazendo? Ele acabou tomando a decisão de seguir os caminhos dos reis de Israel, que eram homens que não temiam a Deus, eram reis que não respeitavam ao Senhor. E eu volto a frisar, a dar mais tenacidade sobre algo que a gente sempre comenta. Às vezes as pessoas elas pegam e elas querem colocar tudo na conta do Senhor Deus. E as coisas não funcionam assim. Nós temos o poder de decidir. Nós temos o poder de decidir se a nossa vida vai ser uma vida bem-sucedida ou não. As nossas decisões é que marcam o que nós iremos ser e o que nós iremos ter. O Acais ele podia ter sido um rei bem-sucedido, mas ele não foi bem-sucedido porque ele tomou a decisão de seguir os caminhos dos reis de Israel, que era a idolatria, que era a prostituição, que era o caminho do coração deles. Ele tomou essa decisão e ele colheu os frutos dessa decisão. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que? As decisões que nós tomamos. Tanto que a Bíblia fala no livro de Gálatas, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Então tomemos cuidado com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com o que nós fazemos, com as coisas que concluímos, porque isso pode trazer problemas graves, problemas sérios. Mas vamos para a nossa mensagem dessa live. Antes da mensagem eu quero orar por você. Vamos começar com oração, que com oração tudo vai bem. Fechemos os olhos e oremos ao Pai. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos começando, meu Deus, mais uma live. E a intenção desta live é abençoar, é alcançar os corações, é trazer luz aos simples, meu Deus. Então eu te peço
que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, meu Deus, dirigir, e que a tua boa e perfeita e agradável vontade se cumpra na vida, sim, de cada pessoa. Ah, meu Deus, nós colocamos a nossa família no teu altar, colocamos a nossa família na tua presença. Pai, tenhas a liberdade de realizar o teu querer, a tua vontade, e que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria para esse meu irmão, para essa minha irmã, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Nós vamos entrar na nossa mensagem, na nossa palavra. Até peço desculpas a alguns ruídos, né? Porque a gente tem que gravar assim, usando o próprio microfone do celular, e às vezes tem movimentação dentro da igreja enquanto nós estamos gravando a live. Mas vamos para a nossa mensagem. Eu dei a introdução antes da oração falando do Acais e do Ezequias. Vamos lá no Evangelho de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, o nosso capítulo é o capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Vamos ver o que está escrito aqui. Mateus, capítulo 17. O nosso versículo é do versículo 1 em diante. 1 em diante. A Lourdes Souza está com a gente, o irmão Sérgio Galvão também, pastor Manuel Souza está assistindo aqui com a gente. Um abraço aí, Souza. A Patrícia também está aí. Um abraço, Souza, para você e para os amigos pastores aí da região de Dourados aí, tá bom? Manda um abraço ao pastor Márcio também. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Diz assim, ó: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. E vamos ver o que aconteceu. E os conduziu em particular a um monte muito alto. Olha que interessante. Eles foram conduzidos por Jesus em particular. E quantas vezes nós temos esses ímpetos, né? Quantas vezes nós vemos Deus nos conduzindo? Como assim, pastor? Mais ou menos assim. Aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a Bíblia, de ler uma palavra, aquela vontade de ficar ali a sós e fazer uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, o que é isso? Isso se chama Jesus nos conduzindo em particular. Toda pessoa que teve a experiência do novo nascimento, ou seja, que entregou a vida para Jesus e que nasceu de novo, esta pessoa, ela passa por isso, ela tem momentos assim. Eu acredito que como bom cristão que você o é, talvez quantas vezes durante a sua trajetória de vida você não teve o desejo de acordar na madrugada e orar? Você não teve aquele desejo de ficar ali louvando a Deus? Aquele desejo de ficar ali meditando nas Escrituras? Você estava ali lendo a palavra. Ler a palavra é maravilhosa, mas parece que tem momentos que quando nós estamos lendo, parece que o prazer se torna muito maior. É Jesus conduzindo, é Jesus chamando. Assim como Jesus chamou esses discípulos em particular. E olha o que aconteceu. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Pastor, e para que esses momentos? Nesse momento que Jesus os conduziu em particular, esses homens, eles viram Jesus do jeito que ele era. Como assim, pastor? Jesus não era aquele ali em carne e osso, não, eles viram Jesus glorificado. Eles tiveram a perfeita visão de Jesus na sua plenitude, porque na carne Jesus ele veio como homem, mas aqui eles viram Jesus glorificado. Meu irmão, Jesus quer que você o veja glorificado, quer que você enxergue as Escrituras, que você tenha um entendimento além da letra. Que as orações não sejam aquelas orações do cotidiano, mas seja algo extraordinário, algo sobrenatural, que seja momentos de comunhão com Deus. Deus ele quer estabelecer esses momentos comigo, contigo, com todos nós. A Bíblia aqui está sendo claro, e os conduziu em particular. Versículo 2 diz: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, vira a glória. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom
é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Olha que interessante. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande temor. Olha que interessante. Eles estavam ali naquele momento de comunhão com o Pai, com Jesus, e de repente eles tiveram ali naquele momento a visão de Elias, de Moisés, e o Simão falou: Senhor, é muito bom nós estarmos aqui, mas o Senhor quer que nós façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, outro para Elias, colocando todos ali no mesmo nível, no mesmo patamar. E de repente veio uma nuvem do céu luminosa e os cobriu. E na hora que essa nuvem os cobriu, saiu uma voz dizendo assim: ó, esse é meu filho amado, escutai-o. E é esse que o comentário que eu quero fazer com vocês. Todo filho de Deus precisa saber quem ele deve seguir, quem que ele deve se espelhar, para quem que ele deve olhar. Nós vimos na introdução da mensagem que na live anterior eu havia falado acerca do caso do rei Ezequias, que ele não tinha um bom exemplo dentro de casa e ele teve que buscar em um ancestral seu, o Davi, o bom exemplo. E lá tem uma série de informações na live anterior, mas o que eu quero dizer para você? Quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, a nuvem cobriu Moisés e Elias, e falou: olha, vocês têm que escutar Jesus, vocês têm que olhar para Jesus. O melhor exemplo que existe é o Senhor Jesus. O melhor exemplo de tudo é a palavra. E às vezes as pessoas estão deixando de olhar para a palavra, estão deixando de olhar para o melhor exemplo, para a melhor pessoa que pode nos orientar. E quando nós deixamos de olhar para o melhor exemplo, nós vamos nos apegar a exemplos que não vai nos trazer o resultado que você gostaria que trouxesse. Então, quando eu vejo aqui nesse trecho bíblico, a nuvem cobrindo, e não era uma nuvem escura não, porque senão iriam falar: é as trevas que cobriram. Não foi. A Bíblia fala uma nuvem luminosa, era o próprio Deus cobrindo Moisés e Elias e falando para os discípulos: olhem, foquem, prestem atenção, ouçam somente a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem você tem olhado? Para qual exemplo você tem olhado? O fulano ali para mim é um bom exemplo, bacana. Mas o melhor exemplo é Jesus. O melhor exemplo é a palavra de Deus. A Bíblia é bem clara e o próprio Pai está sendo enfático. E ele ainda, versículo 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa, está vendo? Uma nuvem luminosa, não era uma nuvem tenebrosa, era uma nuvem luminosa, os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande temor. Aquele que é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ouvindo uma palavra como essa, ele tem temor, ele fala: meu Deus, em quem será que eu estou me espelhando? Você está se espelhando em quem no seu casamento? Você está se espelhando em quem no tocante àquilo que você passa para os seus filhos? Você está se espelhando em quem na forma de tratar a sua esposa, tratar o seu marido? Olha que coisa séria. E a Bíblia está dizendo para nós nos espelharmos em Jesus, para nós olharmos para Jesus, para nós ouvirmos Jesus. Jesus é a palavra. O melhor modelo, o melhor exemplo é o Senhor Jesus. E para nós já irmos para a conclusão dessa live, para que a mensagem não fique cansativa, para que você absorva de uma forma melhor, olha o que diz Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. A Bíblia ela é clara e objetiva e diz assim, ó, Hebreus 12, 2. Diz assim, ó, olhando para Jesus, o autor
e o consumador da fé. É para ele que nós devemos olhar. Ele é o melhor exemplo. Tem muitas pessoas passando maus momentos no casamento, na família, com os filhos, porque às vezes está seguindo um outro exemplo que não é o exemplo de Jesus. Né? Às vezes somos tão intolerantes, tão impacientes. Às vezes falamos assim, não, é que eu aprendi assim com o meu pai. Às vezes falamos para os nossos filhos assim, se fosse a minha mãe, o meu pai, você não agiria assim. Entre outras palavras, né? Porque nós fomos tratados de uma forma. Só que eu não sei se é o caso do seu, mas vou falar do caso dos meus, vou falar da minha casa. Meus pais, na época que me ensinaram, e a educação foi louvável, eles não eram de Jesus, então eles só podiam dar o que eles tinham. Hoje, você, eu, nós somos de Jesus. E o que nós estamos dando? A Bíblia fala no mesmo livro de Hebreus, diz assim, amados, de vós esperamos coisas melhores. Eu não posso, quer ver, meu pai, vou dar um exemplo, meu pai, ele foi para mim um grande exemplo. Uma pessoa que eu sou apaixonado, é meu pai. É meu pai. Mas eu não posso ser igual ao meu pai, eu tenho que ser igual a Jesus. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Eu não posso pegar um modelo, por exemplo, de casamento do meu pai e da minha mãe e querer viver com a minha esposa. Não. São realidades, é cabeça completamente diferente. E a realidade que eu vivo hoje no Evangelho é muito diferente. Então é isso que Deus está querendo transmitir para você, para mim, para nós. Para quem que você tem olhado? Você tem olhado às vezes para aquele exemplo lá da internet? Aquela pessoa que às vezes fala assim, no meu casamento eu faço assim, na minha vida eu faço assim. Mas não é assim, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Dona Maria Inês está com a gente, a Aline Marinho está com a gente, um abraço. Abraço a todos os irmãos que estão aqui. Então aqui Jesus foi bem claro, aqui na carta de Hebreus, olhando para Jesus. Tenha como exemplo o Senhor Jesus. Tenha como exemplo o Senhor Jesus. E para você melhorar, para você crescer, avançar, olha a orientação que eu te dou. Não fique preso ao seu passado. Não fique preso. Mas porque eu passei por isso, passei por aquilo, e é por isso que eu te trato assim. Às vezes o pai, a mãe é agressivo com os filhos, trata os filhos com desprezo, porque eu fui tratado assim. Não. A Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu falar uma coisa importante. Seu filho, sua filha, os nossos filhos, eles não têm nada a ver com o que nós vivemos lá atrás. Que às vezes vivemos por não termos tido Jesus. Eles não têm nada a ver. Então a nossa realidade hoje é outra, completamente outra. E é essa realidade que nós devemos passar para eles. A realidade do amor, a realidade da santidade, a realidade do temor e do tremor. Devemos viver uma vida assim. Olha o que o pastor vai fazer para você assim, olhando para Jesus. Não olhe nem para a direita, no meu caso aqui, né? No seu caso vai ser a esquerda. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mas a fulana fez isso e deu certo na casa dela, no casamento dela. Pode ter dado certo para ela. Não quer dizer que vai dar certo para você. Olhe para Jesus. Deixe Jesus ser o centro. Quando os discípulos ali eram discípulos, quem levou os discípulos a terem uma comunhão foi o Senhor Jesus. A Bíblia, como nós vimos lá em Mateus 17, Jesus os chamou em particular. Jesus os trouxe para si. Quem trouxe você para o Evangelho foi o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus. Agora não fique olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Ele. Ele sabe te conduzir. E olha o que eu vou dizer. Se é dessa forma de ensinamento da Igreja da Graça, fica nessa forma. Não fica olhando nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para Ele. É dessa forma que você vai crescer saudável, que você vai ser uma bênção, não somente para você. Porque quando você se torna uma bênção, você invariavelmente, você se torna uma bênção para você e para todas as pessoas que estão ao seu redor.
Então pense nisso com carinho. O Ezequias, ele teve que buscar o exemplo lá em Davi. Lá em Davi. Só que nós temos o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Se você olhar para ele, a Bíblia fala, olhai para mim e sereis salvos. Olhe para ele, ele vai salvar seu casamento. Ele vai salvar seu filho. Ele vai salvar o relacionamento familiar. Olhar para ele e você vai ser salvo. Tá bom? Eu quero orar por você, quero fazer uma oração por você e pela tua casa, que eu tenho certeza que vai alcançar, o poder de Deus vai alcançar os seus familiares, vai alcançar as pessoas que você ama, né? A Bíblia fala em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Flávia Brandoles está com a gente. Um abraço para a senhora e para toda a sua família, tá bom, Flávia? Deus abençoe. O irmão Sérgio Galvão também. É um prazer ter todos vocês aqui nessa live, um prazer mesmo. As nossas igrejas, elas têm ficado abertas, eu gosto de sempre enfatizar esse recado. Elas têm ficado abertas toda segunda, quarta, sexta e domingo. A Leide está conosco, de Itu. Tem ficado aberto toda segunda, quarta, sexta e domingo, para nós darmos atendimento, para você vir fazer sua oração. Pastor, quero cumprir o meu voto, o meu propósito com Deus. Pode vir, a igreja está aberta para atendimento, tá bom? Pastor, e quando vai voltar os cultos normais? Olha lá, o João Vicente está pedindo oração. Quando vai voltar os cultos normais? Bem, para voltar o culto à normalidade, acho que vai demorar um pouquinho. Eu creio que com o tempo eles vão ir flexibilizando, né? Embora esse momento não demonstre isso, nós já temos a orientação do governo do estado, a orientação, no nosso caso aqui, também do prefeito da cidade de Guarulhos, mas está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor. Ai, pastor, não vejo a hora de vir para a igreja. Eu também, não vejo a hora de ver você aqui na igreja também. Mas não adianta nós deixarmos a ansiedade tomar conta e comprometer, às vezes, a sua saúde. A gente tem que se preocupar. É um assunto sério. É um assunto que, inclusive, eu sempre tenho orientado nas lives. Faça a quarentena, toma cuidado. Na época, pastor, estou dando um exemplo, né? Fez aniversário aqui em casa, tá? Reúne ali a sua família, o marido, a esposa, os filhos ali, e tudo bem. Mas não para terceiros, entendeu? Não é momento disso. Pastor, ia fazer um churrasco lá em casa. Não, guarda a carne lá no freezer lá e deixa para um outro momento, tá bom? O momento agora não é momento desse tipo de coisa, não. Temos que tomar muito cuidado, tá bom? Essas palavras eu falo para todos vocês com muito carinho no meu coração e temor a Deus também. A Bíblia fala para nós vigiarmos e orarmos. Então nós temos que vigiar e orar, tá bom? Vamos orar agora no nome de Jesus. Pai, eu estou diante de dezenas e dezenas, centenas e centenas de pessoas, meu Deus, milhares de pessoas que eu sei que o alcance depois desse vídeo será enorme. Pai, eu oro em favor de cada vida, eu oro em favor de cada família, eu oro em favor de cada casal, meu Pai, que às vezes está enfrentando um momento difícil, um momento de dificuldades. Meu Pai, desça com a tua unção, com o teu poder. E no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu me levanto contra todo o mal. Eu me levanto contra toda a obra das trevas. Me levanto contra o desânimo, contra a tristeza, contra a angústia. Me levanto contra a revolta. Meu Pai, essa pessoa está ficando revoltada, está triste, está angustiado dentro de casa. O poder de Deus se manifeste de uma forma especial em favor dessa vida, em favor dessa família. E eu exijo que todo mal, eu exijo que toda obra das trevas, eu exijo que toda ação maligna que tem se levantado contra esta pessoa, meu Deus, essa briga no casamento, essa dificuldade no relacionamento, eu exijo, eu ordeno que toda obra do mal, eu exijo, eu ordeno que toda obra do inferno caia por terra. Espírito da rebeldia, espírito que gera as discussões, que promove o descontentamento nos corações, eu estou mandando você desaparecer, eu estou mandando você cair por terra. É todo mal, é toda anormalidade
realidade, eu exijo, eu ordeno, desapareça da vida desta pessoa, caia por terra, você que assola os pensamentos, os sentimentos desse homem, desta mulher. Eu exijo que toda essa ação maligna, essa manipulação da mente desta pessoa, eu exijo que caia por terra, vá embora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Está feita a oração da fé em favor da sua família. Obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa nossa live. Desejo a todos vocês, força, tá bom? Fiquem na fé e estamos juntos nesse mesmo propósito. No que precisar de nós sempre estamos à disposição no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e fiquem na paz, na graça de Jesus.